Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor, pelo convite, a Luísa, os nossos irmãos, todos a nossa família caminhada, né? Glória a Deus. E eu gostei, meus irmãos, aqui estava comentando com o pastor Zé Henrique, a forma como avisa para parar com a salvação, que é o toque da bateria, né? Então, é assim, né? Vou pular na igreja isso aí também. Esses negócios só tocam na hora que não é para tocar, né? Vou falar a verdade. A peça é grande, né? Mas lá fica tranquilo que todas as assembleias de Deus acontecem. Não é só de você, tá bom? Meus irmãos, é uma alegria muito grande poder estar aqui. Temos no livro do Apocalipse. Eu acho que muito oportuno também para os dias em que nós estamos vivendo. Estamos aí numa guerra lá no Oriente Médio, todo mundo olhando para os desdobramentos, né, dessa guerra lá com Israel e olhando para as profecias bíblicas, muitos comentaristas aí pela mídia fora, pelo Google, pela internet, né, e muita gente confuso também, qual a linha que veio, né, vem antes da tribulação, vem no meio, vem depois, para alguns nem vai vir mais. Então, tem aí uma série de doutrinas, não está fácil não, glória a Deus, mas vamos meditar um pouco nesse livro, vamos ver o que Deus tem para nós nessa manhã. Eu acho que é aquilo que é mais importante também para a nossa fé, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia então no livro do Apocalipse. Eu vou percorrer um pouco desse livro nessa manhã, amém? O tema está no capítulo 22, então vamos lá para o capítulo 22, das 7 vezes que no Apocalipse diz que Jesus vem cedo, 3 estão no capítulo 22. Então vamos ler os 3 versículos que dizem certamente cedo vem no capítulo 22. Então, das 7 vezes que no Apocalipse usa essa expressão, venho breve ou venho cedo, certamente cedo vem, elas variam um pouquinho, mas são 7. 3 estão no capítulo de número 22 do livro do Apocalipse. Versículo de número 7: eis que presto vem, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O vosso tema, o versículo de número 12: eis que cedo venho, e meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E o versículo de número 20: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem, amém, ora vem, Senhor Jesus. Amém, irmão? Amém. Só os 3 versículos dá vontade de ser crente, tá? Vamos fazer mais uma oração a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui, Senhor, nesta manhã. Eu vim, Senhor, para compartilhar de um estudo bíblico, de uma reflexão, de uma meditação no livro, Senhor, do Apocalipse. Meu Deus, embora tenha muitas informações, de todas elas, Senhor, eu preciso de direção e de inspiração para falar aquilo que o Senhor quer para a igreja nesta manhã. Que esta palavra, Senhor, nos dê renovação, que esta palavra nos motive, que esta palavra nos inspire, que esta palavra nos dê ânimo, que esta palavra nos dê força, que esta palavra nos dê vigor, que esta palavra nos dê saúde, que esta palavra nos dê unção, que esta palavra nos dê autoridade, que esta palavra toque profundamente em cada vida aqui nesta manhã, que esta palavra tire as dúvidas, que esta palavra tire os embaraços, que esta palavra nos liberte para caminhar e servir melhor, que esta palavra nos dê intimidade, que esta palavra nos leve mais perto de teu trono, que esta palavra nos dê a tua glória e a tua bênção, que esta palavra nesta manhã, Senhor, aleluia, venha de encontro a cada necessidade, a cada coração, que o Senhor dê resposta e dê solução, que o Senhor traga nesta manhã, Senhor, virtude e poder, abençoando a vida da tua igreja, no nome bendito de Jesus, amém. Glória a Jesus. Deus abençoe. Se você quiser deixar aí aberto no livro do Apocalipse, eu vou voltar lá no capítulo de número 1 e vou, glória a Deus, começar a pregar.
Vou falar sobre a importância da mensagem do trono de Deus para os nossos dias. Amém? A importância da mensagem do trono de Deus para os nossos dias. Uma forma de pregação, mas uma forma também de nós vermos alguns versículos da Bíblia. Eu sei que a mensagem da cruz é a mensagem central da Bíblia e a mensagem mais importante para nós, no sentido de anunciarmos a salvação. Nós sempre, quando falamos de Jesus, obviamente, para muitos, nos dias em que nós estamos vivendo, a cruz está ficando até em segundo plano. Muitos não mencionam a cruz, falam muito pouco da cruz. Outro dia eu estava dando um culto de ensino lá na igreja que eu estou pastoreando, estava falando aos irmãos que a mensagem hoje, que está na moda, e a mensagem que, de uma maneira muito sorrateira, está entre nós, nas nossas igrejas, digo nas nossas igrejas, na Igreja Assembleia de Deus do Brasil, e parece que até a nível mundial vem se passando, ou se processando, essa ideia, que é uma ideia da adequação. A gente tenta adequar, tenta ajustar, tenta acomodar, tenta ficar mais confortável a mensagem, e está deixando de se fazer presente no meio de nós a mensagem do arrependimento, a mensagem da renúncia. Nós estamos, parece que, criando um jeitinho, e estamos, parece que, também criando uma grande tolerância, e estamos criando uma ideia de adequar, as situações, ao invés de nós falarmos do arrependimento, falarmos da renúncia, falarmos daquilo que o Evangelho exige, pregarmos a verdade, mostrar para as pessoas o caminho da cruz, e para andar com Jesus tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar. Mas ao invés de se pregar arrependimento, se prega uma adequação, uma conformação, uma aceitação. Parece que as pessoas vão ficando muito coniventes, e vão ficando como que concordantes com todas as ideologias que vão se fazendo presente, e parece que não há uma cobrança assim muito séria, nem muito centrada nas Escrituras Sagradas. Mas a Bíblia continua a mesma, que a mensagem da cruz é a mesma, e arrependimento é a porta de entrada para a vida, é a porta de entrada para a comunhão, é a porta de entrada para a salvação, é a porta de entrada para a intimidade, é a porta de entrada para o perdão, é a solução para a consciência pesada pelo pecado. O arrependimento é a aproximação de Deus. O arrependimento é nós estarmos cada dia mais perto daquele que derramou seu sangue na cruz do Calvário e nos salvou. Então nós sabemos que a mensagem da cruz é uma mensagem importante, é uma mensagem necessária, é uma mensagem verdadeira, é a mensagem central da Bíblia, é uma mensagem poderosa, é a única mensagem que dá vida, é a única mensagem que dá paz, é a única mensagem que tira o temor do coração, é a única mensagem que leva o homem para perto de Deus, é a única mensagem que pode transformar o pecador, é a única mensagem que pode dar o direito à vida eterna. Nós sabemos que a mensagem da cruz é verdade, é a única mensagem que faz os demônios estremecerem e o inferno ser perturbado. É a mensagem da cruz, é verdade. Mas nunca foi tão necessário nós pregarmos sobre o Jesus que está no trono de Deus, o Jesus que venceu, o Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, o Jesus que saiu da cruz, o Jesus que entrou na sepultura, mas o Jesus que saiu da sepultura, e o Jesus que ascendeu e está à destra do trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca foi tão importante nós darmos uma ênfase que o nosso Jesus é vitorioso, que o nosso Jesus é vivo, que o nosso Jesus é verdadeiro, que o nosso Jesus está aqui nesta manhã, que o nosso Jesus continua operando milagre, que o nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome, e ao nome de Jesus todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Nunca foi, meus irmãos, tão necessário nós enfatizarmos que Jesus está no trono, porque a nossa geração está querendo pregar um Cristo fraco, está querendo pregar um Jesus que não tem poder, está querendo pregar um Jesus fracassado, um Jesus que não tem força, um Jesus que não age, um Jesus que não é real,
mas o povo de Deus aqui na terra vai continuar não só pregando, mas vai continuar vivendo, porque Ele cura, porque Ele expulsa demônio, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e continua sempre sendo, aleluia, o Senhor, o eterno, o poderoso, o Deus criador, aleluia, aquele que é adorado, aleluia, no céu, na terra e debaixo da terra também, porque todo joelho se dobrará e há de confessar que nós temos um único Senhor. E é por isso que a Bíblia tem que dar para nós essas duas dimensões teológicas gigantescas. Falar da cruz é ter mensagem que não se esgota, e falar do Apocalipse e do trono de Deus também é ter mensagem que não se esgota. Falar da cruz é falar do trono, e falar do trono também é falar da cruz, porque são duas mensagens que estão unidas. Nós podemos dar muita ênfase a uma sem colocarmos a outra, mas nós podemos caminhar com as duas. Mas eu quero nessa manhã dar um pouco mais de ênfase a essa questão do Jesus no trono, esse Jesus que governa, desse Jesus exaltado, desse Jesus Senhor, desse Jesus poderoso, desse Jesus magnífico, desse Jesus que nos surpreende, desse Jesus que nos cativa, que nos inspira. Se nós estamos reunidos aqui nessa manhã é por causa dele. Foi o nome dele que nos trouxe aqui, é o nome dele que nos fez cantar esses lindos louvores. Um dos louvores que as irmãs cantaram aí, a tua palavra, minha esposa está ali, ela é testemunha, e nós ouvimos muito esse hino lá em casa. Coloca lá na tela da TV, né? Que ela é irmã do Rio de Janeiro, inclusive ela é uma ex-moradora de rua, né? Uma irmã que viveu assim uma vida muito difícil, mas Deus deu um dom para ela, levantou essa mulher, uma mulher muito abençoada. E esse louvor falou muito conosco. Então de vez em quando minha esposa chega em casa, ela já colocou lá. E eu me lembro que eu estava num momento assim também, passando algumas fases ministeriais, e esse louvor muito nos abençoou. Então ouvi-lo aqui nessa manhã também já me trouxe a memória, né? E já é mais uma confirmação também. Glória a Deus. Tem água aqui, né? Vou pedir para os irmãos deixar um copo aqui. Eu estou saindo da gripe, a garganta estava meio fraca, eu estava até preocupado, porque eu falei, se eu não melhorar, vou passar minha oportunidade para outra. Mas vamos pregar. Por isso, meus irmãos, falar do trono de Deus, falar do Apocalipse, é mais do que necessário e importante na nossa geração, por conta da forma como nós estamos também sofrendo muitas ameaças já. Nós estamos sentindo algumas pressões. Existe uma ideia de uma privatização da fé, né? Uma ideia de nos encurralar, nos empurrar para dentro. A fé ficar só no coração, a fé ficar só no particular, a fé ficar só dentro dos templos, a fé ficar muito dentro da sua família. Não é uma fé que não estão aceitando muito a exposição dela, não estão aceitando muito a forma da nossa doutrinação, porque nossa mensagem é uma mensagem forte, nossa mensagem é uma mensagem que se impõe, nossa mensagem é uma mensagem que cobra da vida humana responsabilidade e temor a Deus. A nossa mensagem, meus irmãos, alguns podem negociá-la, alguns podem querer alterá-la ou diminuí-la, tá? Podem usar algumas palavras e algumas colocações querendo não falar, na verdade, com declarações claras o que a Bíblia é. Mas aquele que prega a Bíblia, aquele que entende o que a Bíblia é, aquele que lê a Bíblia como deve ser lida, e aquele que entende a mensagem de Jesus como ela deve ser, não terá uma mensagem fraca, não terá uma mensagem superficial, não terá uma mensagem que não convoque o ser humano a voltar-se para Deus e se arrepender dos seus pecados. A mensagem da Bíblia é uma mensagem muito séria, porque a mensagem da Bíblia é a mensagem da vida. A mensagem da Bíblia é a mensagem séria, porque é a mensagem de Deus, um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, um Deus que é criador, um Deus que se preocupa com a vida humana, um Deus que deu para nós um manual, e esse Deus deu para nós todos os detalhes da história humana, inclusive dos dias finais. E nós estamos cada dia, meus irmãos, se aproximando mais de um cenário apocalíptico. Nós estamos assim no limiar, nós estamos sentindo que as perseguições, as crises estão se intensificando com relação à fé cristã no mundo. Essa questão da guerra com Israel agora não é apenas um ataque de uma organização terrorista pequena, chamam lá de Hamas. Por trás dessa organização existe um grupo muito grande, poderoso, muito rico, tá? Com muito dinheiro,
com uma capacidade política gigantesca. Israel sabe disso. Essa reação de Israel, nós não estamos a favor de jogar bomba em ninguém. Quando nós oramos por Israel, nós não estamos falando ou aprovando que Israel jogue bomba e mate civis, como vem acontecendo. Nós estamos tristes por causa da reação de Israel. Nós oramos por Israel porque é uma nação em que Deus escolheu para que por meio dessa nação, tanto o Senhor Deus se manifestasse ao mundo por meio de Jesus, que veio do povo judeu. Jesus é um judeu, portanto um israelita. Jesus nasceu assim, como ser humano, agora já não mais, lógico, Jesus glorificado, vamos ver no Apocalipse. Mas Israel está lá cercado, não por um grupo terrorista pequeno, mas por uma ideologia política muito maior, oculta, mas manifestada nessa organização terrorista. Por isso que há uma intensificação no desfecho das reações de Israel, porque Israel sabe com quem está lidando. Nós é que estamos aqui um pouco mais aquém, a não ser que você estude isso mais a fundo, vou entrar em detalhes, das informações, que aí tem a sua forma de olhar, depende de como você conhece e até onde você pode entender o que é que está acontecendo. Então os jornais têm as suas tendências, passam aquilo que lhes interessa, interessado também na comunicação e no dinheiro. Mas nós temos uma mensagem da Bíblia, que para nós é mais importante do que qualquer notícia de jornal. A mensagem do Apocalipse para nós, essa profecia que vamos meditar aqui nessa manhã. Nós que somos crentes, é interessante, nós temos uma sintonia diferente, nós temos uma sintonia com o céu, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Tem algo que fala no nosso coração. Quando a Bíblia diz 7 vezes no Apocalipse: eis que presto vem, ou eis que cedo vem, ou eis que venho sem demora, é porque essa profecia está dando para nós a sensibilidade, está comunicando para nós que o nosso dia, o dia do triunfo do nosso Cristo, o dia que entrarmos na eternidade, e isso já é escrito há 2000 anos. E por que escrito há 2000 anos? Se há 2000 anos estava lá 7 vezes, eles que cedo vem, e já estava cedo, imagine se agora está cedo então. Se lá já estava cedo, agora cedo é uma palavra que já está ficando bem mais, não é? Já teríamos que usar cedinho. Esse que cedinho vem, não é nem cedo mais, né? Mais do que cedinho, cedíssimo. Esse que vem cedíssimo. O tempo vai passando, Jesus está voltando sim. E Ele deixou para nós escrito detalhes, mas no sentido de nós percebermos como seria o tempo, o que estaria acontecendo, qual a agitação, qual o tipo de pressão, quais as dificuldades, como o mundo estaria no sentido de multiplicação do pecado, como estaria o temor a Deus, como estaria a situação das igrejas. Por isso que começa com 7 cartas e 7 igrejas. E qual seria a necessidade, a importância, interessante até a forma de pregar. Nós sentimos pela Bíblia até como é que nós devemos pregar agora, qual a forma de nós mantermos nossa comunhão com Deus. Por isso que no Apocalipse é muito interessante, porque ele já começa com João, servo de Deus, que está praticamente com mais de 90 anos de idade. João está já idoso, com seus cabelos brancos, já está assim, aquele senhor cansado, mas o que a Bíblia quer deixar claro para nós já nessa introdução, meus irmãos. Deus, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, na idade que Ele quiser. Você pode estar se sentindo talvez já com a idade avançada. João está aí de Patmos, alguém pode dizer, mas já está com 90 anos. Com 90 anos pode ter a visão que nunca teve na vida, pode profetizar a profecia que você nunca profetizou na vida. Com 90 anos, João tem a experiência que foi a maior experiência que ele teve na vida. As pessoas querem às vezes limitar a forma de Deus operar, querem limitar a forma de Deus falar. Se tem uma coisa que não vai acontecer, meus irmãos, é isso. Porque Deus fala a hora que quer, da forma que quer, do jeito que Ele quer, e usa quem Ele quiser. Por isso que é importante, meus irmãos, nós entendermos
que embora João tinha idade avançada, mas ele tem uma experiência de ver o Cristo glorificado. Porque se tem uma coisa que motiva a igreja a caminhar, é entender quem é Jesus. Para alguns, Jesus se tornou só um personagem da história que já está ultrapassado, mas para a igreja, ele é o Cristo glorificado que está no trono e passeia no meio da sua igreja. Para nós, ele é aquele que verdadeiramente tem a ciência, o discernimento. Os irmãos vão ter que orar pela minha garganta. Isso é você pensar que sarou e não sarou, né? Mas não tem problema, Deus vai dar graça. Mas ela está fraca, aí ela arranha, né? Mas Deus é bom. Como Deus usou João com 90 anos, não pode usar um com 55? Estou mais novo, né, Jesus? Então abra essa garganta agora, porque é a profecia do Senhor que vai vir para o nosso coração. Por isso, Jesus, eu vou tentar não forçar muito, né, o jeito. Por isso, nós temos alguns versículos, quero pedir ao Zé Henrique para me ajudar aqui, lendo, capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Agora o verso 16. Brevemente, diz o arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Agora o capítulo 16, versículo 15. Veja que ele fala que breve ele vem, com a questão de tratar com essas igrejas. (16:15) Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja as suas vergonhas. São 7 vezes, as últimas 3 nós lemos no capítulo 22, versos 7, 12 e 20. Mas o capítulo 2, verso 5 fala que ele vem, mas dando, né, à igreja de Éfeso um conselho, que não brevemente a ti virei. Vem para a igreja no sentido de cobrar dessa igreja a responsabilidade de voltar ao primeiro amor. No capítulo 3, no versículo de número 11 que nós lemos, com relação à igreja de Filadélfia, eis que venho sem demora, guarda o que tens. Já é com referência à vinda do Senhor, mas no sentido de que essa igreja estivesse conservando, reservando, vigiando, tendo zelo, tomando cuidado. A mensagem do Apocalipse assim vem, meus irmãos, em primeiro lugar, porque nós temos 7 modelos de igrejas aqui, só uma os irmãos teriam o prazer de congregar, que é a igreja de Filadélfia. A única igreja que estava um pouquinho mais séria, estava mais pura, estava vigilante, mais sóbria, mas todas as outras 6 tinham problemas seríssimos entre elas. E uma grande questão dos dias em que nós estamos vivendo, e o problema é que o capítulo de número 4 vai falar sobre uma visão do trono de Deus, capítulo 4 e 5. O problema mais sério que nós vivemos hoje, na atualidade, é a distância que as igrejas possuem do trono de Deus. A mensagem do trono de Deus não está no capítulo 4, no capítulo 5, após as 7 cartas, por acaso. João precisava mandar as cartas, conforme Jesus disse. Primeiro, para João pregar para essas igrejas, ele precisava ter esse encontro com Jesus glorificado. A grande renovação do ministério de João, o impacto que o ministério de João traria, é porque João teve um encontro com o Cristo glorificado. A igreja que está vivendo no século presente só terá condições de pregar se ela viver em intimidade e conhecer esse Jesus do Apocalipse.
Nós conhecemos o Jesus da cruz, nós conhecemos o Jesus do perdão, nós conhecemos o Jesus da salvação, mas nós precisamos também ter uma visão daquele que está no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Esse Jesus que João viu, é o Jesus que tem que estar agora mentalizado também na nossa mente. Nós não podemos ter desconfiança e nem incertezas. Os dias são maus, a tendência é que eles fiquem pior. Nós precisamos ter convicção suficiente de que o nosso Jesus é poderoso, de que o nosso Jesus é o Jesus glorificado, que o nosso Jesus é o Jesus que passeia no meio dos 7 castiçais, ou está no meio das igrejas, de todas as igrejas. Ele sabe o que está acontecendo em todas elas. Ele não estava só na igreja de Filadélfia. A ação de Jesus nas igrejas é uma coisa, mas a onisciência de Jesus com relação ao estado dos cristãos e das igrejas é outra coisa. O fato de Jesus conhecer, saber e estar no meio não significa que ele estava aprovando, mas ele mandou uma carta para cada igreja. Triste é se ele mandasse nenhuma, triste é se não chegasse a carta chegou, era repreensão, mas é mensagem de Jesus, receba. Era correção, é mensagem de Jesus, é chamado para arrependimento, mas é a pregação de Jesus. Mas o mais importante é que essa mensagem não podia chegar lá como a mensagem de João. Essa mensagem tinha que chegar como a mensagem de Jesus. Uma das coisas que acontece na nossa geração é a grande dificuldade da vida de muitos cristãos, é que eles ouvem o pastor Marcelo pregando, é que eles ouvem o pastor José Henrique pregando, é que eles ouvem o pastor presidente pregando, mas na verdade, irmão, nós precisamos ouvir é Jesus falando. Nós precisamos entender que a profecia é do céu, nós precisamos entender que é a palavra de Deus. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos pregar a palavra de Deus, pregar com responsabilidade. E como é que ele fez isso com João? Exatamente porque essa é a visão que João tem, é essa intimidade que João desenvolve, e ele cai agora aos pés como morto. E quando ele cai aos pés de Jesus, diz o texto que é interessante, né? E os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Os pés de Jesus brilhavam como latão reluzente, né? Se você estiver nos pés do pastor Zé Henrique, muito que você vai ver é um sapatinho dele preto ali, né? E talvez ele até estava mais novo, né, Zé Henrique? Ele vai falar, pastor, sapato do meu pastor, vou dar um novo para ele. Estou brincando, viu, Zé Henrique? Zé Henrique é que ele é de casa. É porque se você estivesse nos pés do Zé Henrique, a única coisa que você ia conseguir era ver o sapatinho preto e falar, vou dar um novo, né? Mas os pés de Jesus, ele é reluzente como latão. Sabe por quê? Nos pés de Jesus você tem luz. Nos pés de Jesus você tem discernimento. Nos pés de Jesus acabam as suas dúvidas. Nos pés de Jesus a gente recebe vitória. Nos pés de Jesus tudo se torna mais claro, mais objetivo, porque os pés de Jesus são reluzentes como latão. Aos pés de Jesus é ter uma lanterna da palavra. Estar aos pés de Jesus é enxergar a verdade. Estar aos pés de Jesus é saber para onde vai. Estar aos pés de Jesus é receber direção. Estar aos pés de Jesus é sair de todo conflito e confusão. Estar aos pés de Jesus é entender a verdade plena. Aos pés de Jesus é como latão, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Por isso que quem vive aos pés de Jesus, ele vive, aleluia, num mundo de luz, num mundo claro, num mundo verdadeiro, porque ele sabe que ali tem luz, aleluia, ele sabe que enxerga, aleluia. Agora imagine estar na face de Jesus, que brilha mais do que o sol, aleluia, que brilha muito mais, aleluia, do que tudo aquilo que você possa imaginar de claridade.
Nós vivemos agora aos pés de Jesus, porque um dia estaremos face a face com aquele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E quando ele cai aos pés de Jesus, com certeza tomado daquele brilho, tomado daquela luz, tomado daquela glória, porque esse é o impacto para a vida de João. João, eu sei que está difícil para você, eu sei que o mundo que você vive é complicado, eu sei que você está na ilha de Patmos porque está perseguido, eu sei, João, que não querem que você pregue, mas você vai pregar, não querem que você canta, mas você vai cantar, não querem que você tenha a visão da minha glória, mas você vai ver. Te colocaram aqui porque querem te isolar, mas no isolamento você vai receber a mensagem que vai alcançar o mundo inteiro, em muitas gerações, em muitas épocas, vai atravessar as montanhas, vai sair da ilha de Patmos e vai para todas as gerações. Não adianta querer colocar o crente dentro de uma prisão, não adianta querer colocar um zíper na nossa boca, não adianta querer tirar o seu dom, o seu ministério. Deus, quando opera, meus irmãos, pode estar na ilha, pode querer esconder, pode querer sufocar, pode querer, aleluia, tirar de circulação, mas Deus vai dar mensagem, Deus vai dar graça, Deus vai dar poder, Deus vai dar autoridade, Deus vai mandar escrever, e a mensagem vai alcançar quem tiver que alcançar, porque a mensagem é dele, a glória é dele, o poder é dele, aleluia, a autoridade é dele, e a igreja prega aquilo que ele dá. Bendito seja o nome do Senhor. Essa mensagem que renova, essa mensagem que dá força, essa mensagem que inspira, aleluia, a enfrentar. Eu sei, João, que as igrejas não querem te ouvir, mas não é a sua mensagem que vai chegar nas igrejas, é a minha mensagem que vai chegar. As igrejas tinham problema com João, é por isso que João vai escrever aquilo que Jesus, e quando vai chegar lá na igreja, a mensagem, não é? A mensagem está assim, ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz o João, que está aqui na ilha de Patmos com 90 anos de idade. É assim? Está escrito? Não. Isso diz aquele que tem na sua testa 7 estrelas. Bom, peraí, não é o João que está falando? Não, o João escreveu, mas a mensagem é dele. O João é só o vaso, mas a mensagem é dele. Porque Jesus sabia, para a situação que as igrejas estão, meus irmãos, para as pessoas se converter, só se a mensagem for impactante, se a mensagem for do céu. A nossa geração é uma geração cheia de racionalidade, nossa geração é uma geração cheia de ideologia, nossa geração é uma geração cheia de informação, nossa geração é a geração dos diplomas, é a geração das universidades, é a geração das faculdades, é a geração das ideias, né? É a geração das memórias. Mas essa geração precisa ouvir a palavra. Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Essa geração tem que ouvir a mensagem, que é a mensagem que vem do céu, é a mensagem que vem de Deus, é a mensagem que vem do trono. Essa geração precisa ouvir a mensagem, que é a mensagem inspirada pelo Espírito Santo. É essa geração que tem que entender que a mensagem da Bíblia não é a mensagem dos homens, que não é a mensagem que nós inventamos, não é a mensagem que nós criamos, é a mensagem, aleluia, daquele que é o Criador do corpo, da alma e do Espírito. É Ele que sabe o alimento que o ser humano precisa, é Ele que sabe como o ser humano se arrepende. Não adianta a gente querer mudar a mensagem. Se Ele falou que é pela cruz, é pela cruz. Se Ele falou que é pelo arrependimento, é pelo arrependimento. Se Ele falou que é por Jesus, é por Jesus. Não temos que mudar a mensagem, não temos que inventar retórica, não tem que abrandar a mensagem. Essa é a mensagem que dá vida, essa é a mensagem que liberta, essa é a mensagem que transforma, essa é a mensagem que vai levar para o céu, essa é a mensagem que batiza com o Espírito Santo, essa é a mensagem do Cristo Redentor, do Cristo, aleluia, do Apocalipse, do Cristo que está no trono. É aquele que diz: certamente cedo venho, aleluia, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sei, João, que essas igrejas estão totalmente movidas por um materialismo, um egocentrismo, uma vaidade, uma pecaminosidade muito grande. E eu sei que essas igrejas possuem bloqueios terríveis com relação às verdades eternas. Mas escreve aí, João, para essas igrejas, porque o meu espírito, o espírito de profecia, vou adiantar aqui para os irmãos verem como é interessante, como que o espírito de profecia trabalha na nossa geração. Está tudo na Bíblia. Vou adiantar capítulo 5 do Apocalipse. Vou pedir para o Zé Henrique, que o Zé Henrique não veio por acaso, não.
Deus colocou ele junto comigo aqui, que ele é o porta-voz aqui. Ele vai tocar a trombeta esse ano. Versículo 1, 5 verso 1. E vi à destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Agora Ezequiel capítulo 2, verso 9 e 10. Um livro selado por dentro e por fora. Ezequiel capítulo 2, o verso 9 e o verso 10. Versículo 9. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Verso 10. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achava escritas lamentações e suspiros e ais. Então, o livro que Ezequiel viu, no capítulo 3, inclusive, ele comeu. Não sei se comer livro é bom, mas Ezequiel comeu. Tudo isso dentro de uma dimensão espiritual. Mas o que significa um livro? Tanto Ezequiel quanto no livro do Apocalipse, você tem um livro selado por dentro e por fora. O que é um livro selado por dentro e por fora? Meus irmãos, isso aqui é exatamente o espírito de profecia. Esse livro selado por dentro e por fora. Ezequiel é profeta. E no chamado profético, Deus deu para ele um livro selado por dentro e por fora. Porque por dentro só conhece o autor do livro, o dono do livro, aquele que produziu o livro. E você vai conhecer por fora se o livro for aberto. Então o espírito de profecia conhece por dentro, conhece por fora. Deus conhece a eternidade do lado de dentro. O espírito traz para o lado de fora. Por que no Apocalipse capítulo 5, quando vai falar de Jesus, tem um livro selado por dentro e por fora, selado com 7 selos, mas esse livro só pode ser aberto por um? Vou adiantar também. Diz que no versículo 2 do capítulo 5 aí, eu vi um anjo. O anjo é o quê? Forte, bradando com grande voz. O anjo é forte e tem uma voz grande, mas não vai abrir o livro, porque o livro não é aberto por quem é forte. O livro não é aberto por um anjo. O livro não é aberto porque tem grande voz. Mas ele fez uma pergunta e disse: quem é digno? O livro é aberto por quem é digno. E só existe um que é digno. Digno é o Cordeiro de abrir o livro. Por quê? Interessante, não? A Bíblia não deixa ninguém confuso. É por isso que em Jesus, no Apocalipse, a gente descobre. Porque Jesus é aquele que abre o livro. É em Jesus que se percebe. É em Jesus que se entende. É em Jesus que se compreende todas as verdades proféticas da Bíblia. O livro é selado por dentro e por fora. O espírito de profecia é que traz o que está dentro para fora. E em Jesus, no capítulo de número 5, que depois eu vou falar um pouquinho sobre ele, que é o culto de celebração da entronização do sacerdócio real de Jesus no céu. O capítulo 5 é um culto de celebração da entronização do sacerdócio real de Jesus no céu. E Jesus é esse espírito de profecia. Quando nós olhamos para Jesus, foi Ele que cumpriu a lei. Quando nós olhamos para Jesus, foi Ele que deu a vida na cruz. Nós olhamos para Jesus, Ele que ressuscitou, é Ele que conquistou. Por isso que Ele é digno, porque Ele fez o que ninguém poderia fazer. Ele pagou o preço que ninguém poderia pagar. Por isso que fala: eis o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o que foi morto, mas está vivo, aleluia, e vive para todo sempre. Ele é
digno de abrir o livro, louvado seja o nome do Senhor. E eles estão na eternidade, irmãos, no capítulo de número 5. Porque essas igrejas estão com problemas. E qual é o problema dessas igrejas? A distância do trono de Deus. As irmãs escolheram o capítulo de número 22, o último texto do livro do Apocalipse, falando certamente cedo vem, e para termos um cuidado com as obras, etc., lembrando da vinda. Mas quando eu li esse texto, eu falei, bom, vou pregar um pouco, Senhor, naquilo que me deres no livro do Apocalipse, para nós entendermos e vermos como esse livro profético, como esse espírito de profecia, ele traz para nós a sensibilidade e o entendimento, porque o Apocalipse é um livro escrito, meus irmãos, com muitos símbolos. Foi um livro escrito dentro de uma tradição que usa símbolos da cultura helenística grega no primeiro século, que tem a ver com a mitologia. Não significa que é um livro mitológico, é um livro bíblico, é canônico, é espiritual, é verdadeiro, é uma revelação. Mas a linguística desse livro é uma linguística de uma sociedade que tinha fácil compreensão quando você falava de dragão, quando você falava dos gafanhotos, quando você usava os símbolos. Nós aqui estamos a 2000 anos distante, então se falar para você de helicóptero, de avião, de celular, você vai entender. Principalmente a geração mais nova, né, que está fazendo aí TI, etc. Agora, se há 2000 anos atrás João aparecesse na ilha de Patmos e dissesse assim: eis que vejo um avião bem grandão, com as asas de aço, assim, tem tantos metros de comprimento, tem um monte de gente sentado dentro. O pessoal ia falar assim: eu acho que o João está vindo com 90 anos de idade, na ilha de Patmos, com a surra que tomou, ficou doido mesmo. Pastor nosso endoidou, pastor nosso está delirando, pastor nosso não tem visão nenhuma mais de Deus, nós vamos crer em quem agora? O povo ia falar assim, né? Agora João começou a falar, ele falou, quando João começou a escrever, eles começaram a ler, ele falou: nosso pastor é vivo, nosso pastor está em comunhão com Deus, nosso pastor está cheio do Espírito Santo. Jesus falou com o nosso pastor João, um homem cheio da glória de Deus. Pastor João viu o céu pelo lado de dentro e está trazendo o céu agora para baixo, para a gente entender a nossa morada eterna. É isso que eles iam falar. Fala: olha, Deus está usando o pastor João com autoridade aqui para falar com a igreja. Porque Deus, meu, não deixa ninguém confuso, não. Deus levantou João e honrou João até o último dia da vida dele. Porque Deus faz assim com aquele que ele chama, com aquele que ele escolhe. A igreja está caminhando, querem humilhar a igreja, querem envergonhar a igreja. Mas a igreja, meus irmãos, aqui é um grande símbolo também da própria pessoa do João. É a igreja que prega a verdade, é a igreja que vê a glória, é a igreja que está caminhando para a glória, é a igreja que vê o Cristo glorificado, é a igreja que tem a mensagem profética, é a igreja que prega a verdade, é a igreja que chora, é a igreja que pede a graça, é a igreja que se humilha, é a igreja que quer adorar até os anjos, mas adora Jesus porque sabe que ele é maior do que os anjos, que ele é o único e todo poderoso, e é o Senhor da igreja, o Senhor da nossa vida, é aquele que te salvou, é aquele que veio, aleluia, buscar um povo que é chamado, aleluia, pelo seu nome, bendito seja, aleluia, seriando a glória ao nome de Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse João, aleluia, que está na ilha de Patmos, que parece estar fraco, mas não está. Ele também é um tipo, meus irmãos, dessa igreja, que parece que está fraca, mas não está, que parece que está sucumbindo, mas não está, que parece que está enrugada, envelhecida, mas não está. Aleluia, que nessa caminhada, meus irmãos, histórica da vida da igreja, muitos estão se distanciando do trono, é verdade. Por isso que o capítulo número 4 vai dar uma ênfase da glória do trono de Deus, uma ênfase de governo e santidade. Por isso que ao redor do trono estão 24 anciãos, que é como uma cúpula jurídica. Esses 24 anciãos, existem algumas interpretações, mas a mais aceita é que representa a totalidade, entre 12 apóstolos, 12 tribos, o governo de Deus no Antigo, no Novo Testamento, Antiga Aliança, Nova Aliança. Os anciãos faziam parte também, desde quando Deus chamou Moisés, desde quando libertou do Êxodo, desde quando Deus mostrou a sua glória no livro do Êxodo. Esse Deus que é soberano, que sempre foi Senhor da história, esse Deus que sempre esteve no controle de tudo.
Esse Deus que é o Deus que realmente guia o seu povo, Ele sabe. E nós estamos vivendo um tempo, as igrejas da Ásia estavam com problemas sérios, elas foram devagar, paulatinamente, com o decorrer dos anos, foi entrando uma vaidade, uma doutrina diferente, aí vem os nicolaítas, vem Jezabel, vem Balaão, correntes, porque todos eles já tinham morrido. Nicolau talvez estava por ali, segundo algumas teorias. Mas Balaão, viveu muitos anos, mas a doutrina do Balaão vai longe. O problema é esse, né? O cidadão até morre, com a doutrina dele, a heresia dele. Por isso essas igrejas começaram a abrir mão e começaram a fazer negociações. Esse distanciamento criou uma insensibilidade, pureza de coração, criou um egocentrismo, culto à personalidade, uma certa autoconfiança, uma arrogância, uma jactância, como a igreja de Laodiceia, rico, sou, de nada tenho falta. Igrejas que Jesus já não estava mais do lado de dentro, por isso que estou à porta e bato. Era igreja, mas Jesus não participava dos projetos. Jesus não era prioridade. Jesus não era tão importante assim nas orações, naquilo que a gente realiza, naquilo que a gente idealiza. Deixa Jesus um pouquinho de lado. A doutrina de Jesus é muito séria, muito radical, tem muita exigência. Então deixa Jesus do lado de fora. Nós somos igreja, mas Jesus mesmo, Ele não manda aqui dentro. Nós somos igreja, mas o comando não é o comando de Jesus. A gente pode até citar Ele, até usar o nome dele para alguma coisa, mas mandar aqui não. É o que está acontecendo com muitos segmentos. Não é a palavra de Deus que tem prioridade. Prioridade é o lucro. Prioridade são as vantagens. Prioridade são as manipulações. As prioridades não são realmente buscar a igreja nesse movimento sério. Por isso, igrejas que estão longe do trono. O trono não é o centro do governo. O trono não é a sede da intensidade da comunhão. O trono não é, meus irmãos, o principal motivo da dedicação, como nós estamos procurando perseguir quando a gente faz um congresso, quando a gente faz um trabalho, quando a gente vem para o culto. O que nós queremos, até porque o culto é para Deus, não é para nós. Nós oferecemos um culto que nós queremos viver diante do trono. Então a pergunta é: o quanto o trono de Deus realmente está presente na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, no nosso ministério? O quanto o governo de Deus comanda, o quanto eu dependo do governo de Deus, o quanto eu sinto que o governo de Deus é importante para mim, o quanto eu sinto que o governo de Deus é necessário para o ministério, o quanto nós sentimos que o governo de Deus é a prioridade, o quanto nós sentimos que a nossa verdadeira adoração só tem sentido quando a gente está diante do trono, porque no trono a gente entende o poder do seu governo, o poder da sua glória. É por isso que diante do trono eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Porque quem tem contato com o trono entende a santidade, a glória e o poder de Deus. Quem tem contato com o trono, onde é que Israel aprendeu isso o tempo todo? Desde quando eles saem do Êxodo. No capítulo 47 do livro de Gênesis, mostra quando José se torna o segundo governador do Egito. Depois do faraó, ele que governava. Quando José começou a governar, o Egito estava passando por aquele período de ia começar o início das dores, a crise. 7 vacas magras, 7 vacas gordas. José então começa a fazer com que o povo traga das suas plantações, vai recolhendo nos celeiros. Depois do período das 7 vacas magras, as coisas começam a ficar pior. Então esse povo acaba o dinheiro, não a terra. Já não tem terra, tem que prestar serviço. Na verdade, quando José governou o Egito se tornou uma potência. Toda a riqueza, o Egito já era importante, mas veja bem, todo o poder e riqueza que o Egito construiu foi com José. Então José foi usado por Deus para tornar o Egito uma potência. É por isso que esse povo está gemendo dentro do Egito,
eles clamam a Deus. Quando Deus olha de lá, ele vê um faraó arrogante que está sentado num trono e acha que manda, acha que governa, acha que domina tudo. Vamos ver que isso tem a ver com o Apocalipse e com o mundo de hoje. Só que o faraó estava com um poder gigantesco, oprimindo o povo, mas isso foi um favorecimento que, na verdade, quem deu para o Egito foi o próprio Deus. Porque foi Deus que usou José para poupar todos os povos da época. E agora Deus vai descer no Egito e está falando para o faraó o seguinte: faraó, você pensa que manda, mas não manda em nada. Você pensa que é, mas não é. Você pensa que tem poder, mas não tem. O que você tem, tem porque eu favoreci. O que você tem porque eu coloquei José aí. O que você tem porque eu sou o Senhor do mundo. E por meio da minha forma de trabalhar na vida humana, permitir ou não permitir, é que se constrói poderios, impérios e etc. Esse mundo, meus irmãos, tem armamento, tem nações que estão empoderadas. Essas nações só estão assim porque tem um Criador que permitiu. Porque tem alguém que está no controle da história. O livro do Apocalipse é para mostrar isso. Deus está no trono. Falar que Deus está no trono não é só entender que Deus está na sua glória sentado num lugar importante, não. Deus está no comando de tudo desde quando criou e nunca perdeu o comando de nada. Deus está, meus irmãos, no comando de tudo desde quando criou e nunca perdeu o comando de nada. Os homens estão achando que Deus não existe. Os homens acham que Deus não é, aleluia, Deus da Bíblia e do Apocalipse, aquele que vai vir em juízo. Os homens estão achando que Deus está longe. Os homens estão achando que Deus está morto, como disseram alguns filósofos. Os homens estão achando que Deus, na verdade, não tem nenhum tipo de aproximação com a vida, com o planeta e com as coisas. Muito pelo contrário. Esse Deus, meus irmãos, está guiando tudo o tempo todo. Ele sabe, nós não conseguimos entender, sabe por quê? Porque o livro é selado por dentro e por fora. Aleluia, tem coisas que estão pelo lado de dentro que nós não conseguimos entender. Nós não vamos conseguir absorver com a nossa razão. Mas tem coisas, meus irmãos, Jesus está abrindo o selo. Aleluia, Ele é o Cordeiro de Deus, está começando a abrir esse selo. O selo do capítulo 6 do livro do Apocalipse, cada selo que é aberto é um juízo que vem sobre a terra, é uma ação profética de Deus que vai comprando da vida humana, comprando do planeta, comprando da terra. Deus está abrindo o selo, Deus está agindo na história, e Deus colocou um movimento aqui na terra chamado igreja, e através dessa igreja Deus está declarando que Ele é Senhor, aleluia, que Ele é poderoso, que Ele é Salvador, que Ele está no controle, e Ele disse: certo, a grande cego veio, aleluia, Ele está vindo sim, louvado seja o nome do Senhor. Ele está vindo através de uma ação histórica na vida da terra, e um dos grandes sinais de que Ele está vindo é essa guerra que está aí. É que nós temos muitas dificuldades para entender o espírito de profecia. E aí, meus irmãos, para não pregar muito, porque a garganta, eu estou aqui orando o espírito, vocês viram, né? Que ela abriu, porque não vou aceitar pregar a palavra passando pela minha garganta a palavra de Deus, e essa enfermidade for maior do que a profecia que eu estou pregando. De jeito nenhum. Por isso eu estava orando o espírito, não aceito, vai sair e eu vou pregar, e a garganta está limpando. A gente tem que ter fé. De jeito nenhum, não tem demônio, não tem enfermidade, não tem nada que nos impeça de pregar. Amém? Mas para nós irmos para a conclusão, preste atenção. Uma das coisas que Deus quer de nós nesses últimos dias é que nós estejamos num culto profundo da vida. É o cuidado, quando diz assim: guarda o que tens. Louvado seja o teu nome. O cuidado que Deus quer. Você não precisa se preocupar: meu Deus, mas qual é o dia, qual é a hora? Se Jesus falasse o dia e a hora, você até tem alguns problemas, né? Até por conta do fuso horário que tem no mundo. Jesus vai vir meia-noite, mas vai vir meio-dia. No Japão é meio-dia, aqui seria meia-noite, e aí? Jesus também vai vir 3 horas da tarde. Não, Jesus também vai vir 1 hora da manhã. Pelo fuso horário, Jesus vai vir todas as horas. Por isso que não deu meio-dia, nem a hora, porque ele vai vir. Vai vir meio-dia, vai vir 3 horas, vai vir 1 hora, vai vir 2 horas. Ele vai vir, meus irmãos, isso tenho certeza. Ele virá. Mas ele deixou muito mais importante do que isso. Primeiro, crente não precisa ter medo, porque crente tem certeza de salvação.
Não tem problema, ele pode vir hoje, ele pode vir amanhã. A gente tem que estar vivendo num culto profundo, num culto sério, num culto verdadeiro. O capítulo de número 5 é o capítulo do culto. Tem 3 grandes cultos aqui nesse capítulo. Vamos cultuar no primeiro culto? Aleluia. Vamos lá, no capítulo de número 5, vamos entrar no primeiro culto para ver se a gente dá uma glória a Deus aqui. João falou que ele chorava muito no versículo 4, porque ninguém tinha sido achado digno de abrir o livro. Mas aí vem um dos anciãos, que é aquela declaração jurídica, é aquela declaração do trono. Você não precisa chorar. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. Tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostrados diante do cordeiro. Esse é o primeiro culto, capítulo 5, versículo 8. O primeiro culto acontece aonde? Acontece dentro da sala do trono de Deus. Tem 3 cultos que vão acontecer aqui. Dentro da sala do trono está lá os 4 animais, os 24 anciãos. Quando Jesus toma o livro, que é aquela autoridade, porque ele é digno, porque ele venceu, está acontecendo uma grande cerimônia, porque é dado a Jesus agora é aquela concretização, aquela consumação absoluta do espírito de profecia. Jesus consumou a obra. Jesus venceu na cruz, ele volta para a glória eterna, e agora o espírito de profecia em Jesus vai se tornar totalmente declarado, e aí é dado todo o juízo. Por isso que em Jesus nós temos toda a ciência, todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Jesus é a luz que todo ser humano precisa, é a única luz. Jesus é a única solução. Jesus é o farol dos faróis. Jesus é aquilo que verdadeiramente veio, meus irmãos, para esclarecer a vida humana. Jesus é esse espírito de profecia absoluto, genuíno, íntegro, total. Nós não precisamos de outro. E é por isso que existe uma grande ira do inferno, de Satanás, contra a vida da igreja nos últimos dias, que nós já estamos começando a sentir. E agora, nesse culto, nessa sala do trono, olha, todos se prostraram diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações de santo, e eles começaram a cantar dentro da sala do trono um novo cântico. Eu imagino todo mundo dentro da sala do trono começa a cantar: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Só que aí, meus irmãos, o culto que começou dentro da sala do trono pegou fogo lá no céu. Falar: não, esse culto não vai ficar só na sala do trono, não. Porque eu vejo os anjos tudo pulando na sala do trono. Glória, não sei se tem língua estranha também. Dá para imaginar um culto pentecostal, né? Mas na sala do trono pegou fogo. Aí sabe o que aconteceu? Versículo 11: e olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz dizia, e o culto se espalhou para o céu: digno é o Cordeiro que foi morto, e receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. O culto começou na sala do trono e se espalhou para o céu. Só que no céu também não foi suficiente, não. Pegou fogo na sala do trono, pegou fogo no céu. Aí sabe o que aconteceu? E eu vi toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nela há, dizer ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos se prostraram e adoraram o que vive para todos sempre. Olha, o culto começou na sala do trono, se espalhou no céu e pegou no universo inteiro, todo mundo glorificando e todo mundo adorando aquele que está no trono, aquele que venceu, aquele que é o nosso Salvador, aquele que é o Senhor da sua alma,
aquele que a igreja ama, aquele que a igreja está esperando, aquele que está aqui nessa manhã para te dar vitória, aquele que está aqui nessa manhã para te renovar, aquele que está aqui nessa manhã para te dar força. Fique de pé em nome de Jesus. É esse que vem nesta manhã, aleluia, para te dar graça, para dizer que está vindo, para dizer que está perto, mas para dizer que a igreja é vitoriosa, aleluia, mesmo derramando sangue nas perseguições, mesmo que, aleluia, chegue aquele tempo de ser degolado pela palavra. Eles podem tirar a cabeça aqui, mas chega no céu, aleluia, dizendo como Paulo. Paulo morreu decapitado, mas sabe qual foi a última frase dele? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora me está me reservada a coroa. Peraí, Paulo, mas a gente está cortando a cabeça. Não, está cortando a cabeça aqui, mas vou chegar com a cabeça lá. Se chegar com a cabeça lá, eu vou receber a coroa. Porque crente é assim, meus irmãos. Pode cortar a cabeça aqui, mas lá a gente chega com ela e já recebe uma coroa. Aleluia. Querem nos calar, querem nos impedir, mas o Cristo vivo do Apocalipse, aquele que está no trono, aquele que sempre falou com a igreja e sempre falará, aquele que sempre busca a igreja mesmo nos estados mais críticos, é aquele que ama, é aquele que quer renovar, é aquele que quer perdoar, é aquele que quer ajudar, é aquele que tem juízo, mas aquele que traz o juízo para poder restaurar e levantar, é aquele que tem o objetivo, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele insiste, ele prega, ele corrige, ele ama, ele manda ir atrás da ovelha perdida, ele acha ela lá no bosque, ele coloca no ombro gostoso, ele traz por renovo, aleluia, porque ele é Senhor, bendito seja o nome de Jesus. Aleluia, glória ao nome do Cordeiro de Deus. Aleluia. Oh, você pode adorar aquele que sempre vem nessa manhã, ao único que é digno de receber a honra e a glória. Oh, aleluia. Vamos adorar com aqueles que adoraram na sala do trono. Vamos adorar, aleluia, com aqueles que adoraram no céu. Aleluia.